Nessa palavra nós vamos falar sobre recomeço. Recomeço não é fácil, mas é necessário. Falar sobre recomeço é falar sobre um assunto que não é fácil, mas extremamente necessário. E aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, nós temos aqui Ruth e Noemi. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos. Nós estamos falando sobre a questão do recomeço. Ruth capítulo 1, versículo 12 diz assim: Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou velha para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a ela. Irmãos, essa história aqui é uma história muito comovente. É uma história em que somente as mulheres acabam sobrevivendo. É uma história que começa com uma família completa, mas ela não termina com uma família completa. Nós temos aqui a história de Noemi, Ruth, Orfa e seus maridos. Elimeleque era marido de Noemi, e os filhos de Noemi e Elimeleque eram maridos de suas noras, Ruth e Noemi, e eles moravam em Belém. Belém é o lugar do nascimento de Jesus, Belém de Judá. E a cidade de Belém, ela é conhecida na Bíblia como a terra do pão. Quantos sabiam que Belém era conhecida como a terra do pão? Pois é. Então Belém era conhecida como a terra do pão. Talvez por isso Jesus parafraseou quando ele falou com os seus discípulos no momento em que ele multiplicou pães e peixes pela segunda vez, e depois ele chama o povo a um compromisso de segui-lo, independente da multiplicação de pães e de peixes. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Porque Jesus nasceu na terra do pão. Jesus nasceu na casa do pão, Belém. E eles moravam em Belém. Belém era o lugar da bênção. E a cidade de Judá era a terra do louvor. Judá significa louvor. Ou seja, eles estavam no lugar da bênção, no ambiente do louvor, debaixo do cuidado de Deus. Tem lugar melhor para estar do que esse? Lugar da bênção, terra do pão, lugar de celebração e de louvor, debaixo da bênção de Deus. Só que o que aconteceu, irmãos? Chegou a seca, os campos ficaram improdutivos, a colheita não aconteceu, veio a fome, veio a escassez de alimento, veio a miséria, veio a dificuldade financeira. O que eu quero dizer para você nessa noite, com tudo isso que eu estou falando? Que às vezes nós podemos ter Deus na nossa vida, nós podemos estar no lugar da bênção, nós podemos estar no ambiente de louvor, e mesmo assim as dificuldades podem nos alcançar. O fato de você estar com Deus não te isenta de sofrer com problemas, com dificuldades. O fato de você estar com Deus não isenta você de ter dificuldade, de ter problema. E o problema chegou lá. E o que eles fizeram? O que Elimeleque, marido de Noemi, decidiu? Nós não vamos ficar aqui, nós vamos para Moabe, porque lá em Moabe tem a colheita aconteceu, lá está tendo prosperidade, nós vamos para lá. Mas só que Moabe era um lugar amaldiçoado. O povo moabita era um povo que não adorava a Deus, era um povo que vivia no pecado, foi um povo que tentou amaldiçoar
o povo de Israel, quando estava passando pelo deserto, através do seu rei Balaque, que chamou Balaão para amaldiçoar o povo, e várias vezes Balaque tentou amaldiçoar o povo de Deus, só que Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque aquele que Deus decidiu que vai ser abençoado, ninguém amaldiçoa. Aquele que nasceu para estar debaixo da bênção, Deus não permite que a maldição seja estabelecida sobre a vida dele. Então Deus não deixou a maldição chegar no seu povo, e nem deixou que o profeta lançasse palavra de maldição. Porém Deus disse: Moabe será amaldiçoada. Moabe era o lugar do território do inimigo. Só que o que acontece? Elimeleque achou que lá era melhor do que aqui. Ainda que fosse o território do inimigo, ainda que fosse um lugar amaldiçoado, lá tinha prosperidade financeira, lá tinha colheita, lá tinha bens materiais, e aqui não tinha. Então ele levou sua família para lá. E o que aconteceu? Eles ficaram lá um tempo, e aí Elimeleque morreu, seu filho morreu, seu outro filho morreu, todos os homens morreram, e só ficaram as mulheres. Só ficou Ruth, Noemi e Orfa. Aí chega nesse texto que eu acabei de ler aqui, nesse chororô, nessa tristeza, porque elas estavam numa terra estranha, sem os seus maridos, e uma mulher naquela época sem marido era alguém perdido, era alguém que estava à margem da sociedade, era alguém que não tinha sustento, não tinha provisão, não tinha cuidado, não tinha como se manter. Olha só a condição que essas mulheres ficaram. Elas ficaram numa situação de penúria. Elas não tinham condição de serem ajudadas, de serem amparadas, porque o amparo de uma mulher estava no seu marido ou nos seus filhos, e o marido e os filhos morreram. Aí agora, no coração de Noemi vem o seguinte entendimento: eu tenho que sair daqui e voltar para Belém, eu tenho que voltar para a terra do pão, eu tenho que voltar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. E ela decide voltar, e isso para mim é um recomeço, irmãos. Ela teve que recomeçar a vida. Eu quero dizer para você, às vezes você tem momentos que tem que recomeçar. Existem momentos na sua caminhada em que você precisa recomeçar, e recomeços não são fáceis, recomeços são difíceis, porque recomeçar é você iniciar algo que foi interrompido. Recomeçar o que é? É reiniciar, é começar de novo algo que você já havia começado, mas que foi interrompido, ou que foi interrompido por uma tragédia, ou que foi interrompido por um problema, ou que foi interrompido por uma situação difícil que impediu aquela situação de prosseguir como ela estava prosseguindo. E essas questões relacionadas à tragédia, a problemas, a dificuldades que muitas vezes interrompem o processo da nossa caminhada, elas têm duas origens. Elas têm origem na nossa incapacidade ou nas fatalidades da vida. Incapacidade, quando a gente fala de incapacidade, é aquela situação que coloca a responsabilidade do fracasso nos nossos ombros. Sabe aquela sensação de que você não chegou aonde você deveria chegar porque você não persistiu, não foi até o fim, você errou, você fracassou, algo aconteceu porque você tomou uma decisão errada que trouxe um problema e interrompeu a situação. Isso é uma das causas. A outra causa são as fatalidades. O que é fatalidade? São aquelas coisas que estão fora do seu controle, são aquelas situações que não dependem de você. Por exemplo, a morte de uma pessoa, isso depende de você? Não depende. Doença, você escolhe e determina o dia que você vai ficar doente? Não tem como. São situações que acontecem. E no caso de Ruth, Noemi e Orfa, aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo: incapacidade e fatalidade, tudo junto.
E o que acontece, irmãos? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê como é difícil recomeçar. Porque o recomeço, ele tem a ver com problema. Porque se você está recomeçando uma situação, é porque algo problemático aconteceu e você precisa agora iniciar de novo, começar de novo, e às vezes do zero. Por quê? Porque aconteceu algo trágico, aconteceu alguma situação que não estava nos planos, que não estava no script da sua vida. Então o recomeço, a primeira coisa que eu quero dizer para você sobre a lição do recomeço, é que o recomeço é um processo doloroso, que vai exigir de você, que vai exigir de mim, coragem para encarar e reagir, coragem para encarar e reagir à dor e os sofrimentos do nosso passado. Todos nós temos um passado, sim ou não? Todos nós temos um passado, e naquele que precisa recomeçar, muitas vezes o problema está no passado. O resultado de quem você é hoje está relacionado com as coisas que aconteceram no seu passado. E aqui no caso, quando a gente fala de Ruth, Orfa e Noemi, nós estamos falando de mulheres que eram casadas e agora ficaram viúvas. Elas estavam vivendo ao lado dos seus maridos e agora elas tinham que reaprender a viver novamente sem os maridos. Isso é um recomeço, sim ou não, irmãos? E não é fácil. Envolve dor, envolve choro. Recomeçar, tem muita gente que pensa assim: para mim recomeçar, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Para mim recomeçar, eu tenho que ter muita força. Pois eu vou dizer para você que, apesar de todas essas coisas serem importantes, ser cheio do Espírito Santo é importante, amém? Ter força é muito importante, amém? Mas eu quero dizer para você que isso não é o fator determinante para você recomeçar. O fator determinante para você recomeçar é reagir às dores e aos sofrimentos do seu passado. É você reagir, mesmo que você não tenha força, mesmo que você não esteja cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, você tem que reagir. Você não pode deixar que os sofrimentos do passado, que as dores do passado, paralisem você. Essas mulheres aqui não estavam cheias do Espírito Santo, elas não estavam fortes, elas estavam extremamente fragilizadas, chorando. Recomeço é uma situação que envolve choro. Falar de recomeço é falar de pessoas que muitas vezes estão vencendo a tristeza, estão vencendo a perda, estão vencendo um momento difícil da vida. Por exemplo, eu tenho aqui a Diva, minha sogra, casou com 17 anos, sim ou não? Ficou viúva com 67, 2016, 50 anos de casado. Já se passaram 6 anos de casado. Ou seja, ela viveu 50 anos ao lado de uma pessoa. 50 anos é a maior parte da vida dela. Ela viveu ao lado de uma pessoa. De 2016 para cá, ela teve que recomeçar. Assim também a Thierry teve que recomeçar, porque algo aconteceu que não estava no controle de vocês. Teve que ter um recomeço. E o recomeço, ele não é fácil, porque a gente tem que enfrentar a dor, a gente tem que enfrentar o momento, a gente tem que reagir sem permitir que o que aconteceu no passado nos impeça de avançar para frente, de ir adiante. E é interessante que o que eu estou pregando agora tem muito a ver com o que eu preguei no início, que nós temos que prosseguir, apesar de, nós temos que prosseguir, apesar de perdas familiares, apesar de dificuldades financeiras, apesar de um casamento problemático, apesar de situações de Covid, de pandemia, de tudo que possa vir, nós temos que prosseguir. O recomeço, ele exige de nós uma atitude de reação, de reagir aos problemas que foram gerados no percurso da nossa vida. Talvez no percurso da sua vida
nesses últimos anos, ou nesses últimos dias, tem acontecido coisas que tem feito você chorar. Talvez o percurso da sua vida, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, tenha acontecido coisas que tenham abalado interiormente as suas emoções e tem feito você chorar. Mas eu quero dizer para você que, apesar de todas essas situações, você pode caminhar, você pode avançar, você pode ir adiante. Amém? Enfrentar as situações de recomeço, a gente precisa, no nosso íntimo, entender que a gente pode caminhar, apesar das coisas que deram errado. Imagina, irmãos, Neemias, quando ele recebe a notícia de Anani, que os seus irmãos estavam lá em Jerusalém, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, tudo estava no chão. Quando Neemias recebe aquela notícia, sabe qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? Ele foi chorar diante de Deus. Eu quero perguntar para você: você tem chorado diante de Deus? Você tem chorado diante de Deus pelas coisas que estão no chão, pelas coisas que não estão da maneira como você gostaria que elas estivessem? Primeira coisa que Neemias foi fazer foi chorar. Se você abrir lá o livro do profeta Neemias, profeta, governador Neemias, você vai ver que ele chora. E depois de chorar, ele ora. E chora com ora até rima, né? Mas nós temos que, às vezes, entender que recomeços são assim. Às vezes a gente pensa que recomeço tem a ver com alegria, com falar em línguas, com a efusão do Espírito Santo, e muitas vezes não tem nada a ver com isso, irmãos. Recomeço tem a ver com choro, com quebrantamento, com colocar o rosto no chão, com buscar a Deus com sinceridade de coração. Recomeço tem que ser assim, para ser recomeço. Para ser recomeço tem que ter choro. Para ter recomeço tem que ter quebrantamento. Para ter recomeço, irmãos, a gente precisa olhar para aquilo que foi perdido e chorar em cima daquilo, mas não parar de caminhar. Fala para o seu irmão aí: chora, mas caminha. Diz a palavra de Deus que aquele que sai semeando a boa semente, semeando, chorando, voltará trazendo em suas mãos os molhos da recompensa daquilo que semeou. Às vezes crente chora, às vezes crente, irmãos, é abalado com as circunstâncias, mas eu quero dizer para você: se você é crente, você vai recomeçar. Se você é crente, nada vai impedir você de recomeçar. Você vai recomeçar. Existem recomeços, irmãos, como do jovem rico, do filho pródigo. A palavra de Deus diz que aquele filho, ele sai de casa, ele pega todos os seus bens. Isso já foi dito até no domingo, né, meu filho? Aquele filho pródigo, ele pede herança para o pai, sem o pai ter morrido, né? Dá a impressão que ele matou o pai no seu coração. Como é que você pede herança para um pai vivo? Herança só se dá para um filho depois que o doador morre, né? Mas ele não quis nem saber. Ele falou: me dá minha herança que eu vou embora. Egoísmo, falta de sensibilidade, falta de amor ao pai. Como isso tem acontecido nas famílias, né, irmãos? Filhos que não têm amor pelos seus pais, mas têm amor pelo dinheiro do pai, têm amor pelos bens materiais do pai. Irmãos que não têm amor uns pelos outros, mas têm pelos bens que o outro tem. E aquele filho, ele estava nessa disposição. Ele amava o que o pai tinha, e ele queria o que o pai tinha, e o pai foi bondoso e deu para ele. Você quer a sua herança? Toma. E vai. E ele foi. E foi embora.
E diz a Bíblia que ele gastou toda a sua herança com mulheres, com prostituição, com programas, enfim, de várias maneiras, mas ele gastou tudo. E aí aqueles amigos que ele tinha quando ele estava com dinheiro, foram tudo embora. Porque, irmãos, tem uma frase que diz que na prosperidade os seus amigos te conhecem, mas na adversidade você conhece seus amigos. Ou seja, quando você tem dinheiro, todo mundo quer ser seu amigo, mas quando você perde o dinheiro, o pessoal desvia de você. É ou não é, irmãos? Por quê? Porque são relacionamentos de interesse. O que aconteceu? Aquele jovem perdeu tudo, e aí ele começou a trabalhar em fazendas e sentiu o desejo de comer comida de porco. Você já imaginou isso? Você tinha tudo, morava numa fazenda, tinha um pai rico, e aí você toma decisões na vida que colocam você numa situação onde você vai comer comida de porco, lavagem. E naquele momento ele põe a mão na consciência, porque ele cai em si. E aí ele tem a maior decisão da vida dele: vou voltar para o meu pai, pedir perdão, porque eu errei com meu pai. É um recomeço, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? É um recomeço. Um recomeço que trouxe amadurecimento. Às vezes é nos recomeços que você amadurece. Às vezes é nos recomeços que você cresce, porque você descobre dentro de você caminhos que não eram bons e que você entende que tem que abandonar. Aquele jovem, ele recomeça a sua vida abandonando o egoísmo, abandonando o orgulho, abandonando, irmãos, todo o sentimento maligno que levou ele para caminhos de fracasso. Às vezes, recomeços são importantes e necessários para nos amadurecer, para nos levar a tirar da nossa vida, irmãos, sentimentos errados, comportamentos errados, uma visão errada de como ser e de como viver nesse mundo. É em meio ao recomeço e na dor que o recomeço nos traz, que nós avaliamos as nossas escolhas e desistimos de caminhos que no passado nos levaram ao erro, ao fracasso, à derrota. Quando Ruth e Noemi começaram a viver aquele recomeço, elas começaram a avaliar tudo isso, e elas viram que era errado estar em Moabe. Antes elas não viam isso, mas a dor do recomeço fez com que elas começassem a perceber: é errado estar aqui, é errado o que nós fizemos, precisamos consertar os nossos caminhos. Recomeço é oportunidade de consertar caminhos. Recomeço é oportunidade de consertar a direção da nossa vida, de olhar com mais clareza para onde nós vamos caminhar dentro da vontade de Deus. É doloroso, mas às vezes é necessário. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 119, 67, Salmo 119, 67, quem tiver Bíblia e quiser abrir, pode abrir. Salmo 119, 67. Você achou aí, Vitor? Leia. Olha só, antes de ser afligido, o que acontecia? Eu seguia um mau caminho, ou eu andava
errado, mas agora guarda a tua palavra. Mas o que precisou acontecer na vida do salmista para que ele guardasse a palavra do Senhor? Ele teve que ser afligido, ele teve que passar por recomeços. Irmãos, se tem um camarada na Bíblia que é expert em recomeços, é Davi. Ele começa dentro da sua casa como o menor da sua casa, como aquele que ficava no campo cuidando das suas ovelhas, mas de repente ele vai para o campo de batalha, e lá tem um gigante chamado Golias, desafiando todos os homens de Israel para uma peleja, e ninguém tem coragem de enfrentar Golias, porque na realidade, irmãos, quem enfrentaria um homem de 3 metros de altura? O braço do Golias, as minhas pernas. Então eu imagino que o cara olhava para aquele monstro e falava, não dá para enfrentar. Só que Davi chegou lá cheio de coragem, franzino, magrinho. Ele olhou para aquele gigante e falou: tu vens a mim com espada e com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E naquele momento, irmãos, Davi, ele faz o que ninguém fez. Ele colocou Deus à frente da sua vida. A vitória será minha, mas pelas mãos de Deus. Deus é que vai me dar a vitória. E ali ele vence o gigante, e ele começa a viver um novo recomeço, um recomeço vitorioso, de bênção, de vitória, de exaltação. E aí isso dura um tempo, até que Saul fica ciumento, até que Saul fica com raiva de Davi, porque começa a perceber que Davi começa a ser mais visto do que ele. E aí Saul começa a perseguir a Davi, e Saul então coloca no seu coração o duro intento de matar Davi, e começa a perseguir Davi, aquele homem que de repente estava sendo exaltado, agora tem que fugir pelos vales, pelas cavernas. Um outro recomeço, um recomeço bom, um recomeço ruim, luta, 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 caverna, caverna, perseguição, até que lá na frente ele tem que recomeçar agora como rei de Israel. O que eu quero dizer para você? Existem vários recomeços na sua vida e na minha. Nós não podemos pular etapa. Não dá para pular etapa. O recomeço de dor que você tem que passar para te preparar para o recomeço de vitória que você vai receber, não pode ser ignorado, não pode ser desprezado. Se existe um recomeço de dor para você hoje, passe por ele, servindo a Deus, obedecendo a Deus, buscando a Deus, porque esse recomeço de dor vai passar, e no lugar dele virá um recomeço de vitória. A nossa vida é feita de etapas. Em qual etapa você está hoje? Na etapa da dor ou na etapa da glória? Eu sei que a etapa da dor, ela tem o propósito de preparar para um recomeço vitorioso, mas você tem que permanecer firme. Uma outra lição que o recomeço nos ensina é que nós precisamos saber interpretar o nosso sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Você sabe? Você sabe entender o seu sofrimento? Você sabe entender o porquê que você está sofrendo? O recomeço muitas vezes ele vem para você saber interpretar por que você sofre, ou por que você está sofrendo. É interessante, irmãos, que Noemi, ela diz assim: a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Essa frase, a mão do Senhor se descarregou sobre mim, ela estava dizendo o seguinte: eu estou passando por essa situação porque Deus está me corrigindo. Porque existem duas maneiras de nós interpretarmos o nosso sofrimento. Ou nós estamos passando por um sofrimento pelo qual Deus está corrigindo situações da nossa vida, ou nós estamos passando por um sofrimento onde Deus nos abandonou. E eu quero dizer, Deus não abandona ninguém. Amém, igreja? Deus não abandona ninguém. Só que se você não souber entender isso na sua vida,
O reflexo do seu mau entendimento vai ser gerado numa má postura do seu coração. Aquele que entende que está passando pelo seu sofrimento como consequência de um erro cometido, seja por si próprio ou por outras pessoas com quem conviveu, porque no caso Noemi estava sofrendo pelas decisões do seu marido. Sabia que as esposas sofrem pelas más decisões dos maridos? Vou repetir, presta atenção aqui, ó. Sabia que as esposas sofrem pelas más decisões dos maridos? E tem esposa que colhe decisões erradas que o marido tomou lá atrás. Isso no aspecto físico, isso no aspecto espiritual, isso no aspecto emocional. Porque quando a gente casa, a Bíblia diz que a gente se torna uma só o que, irmãos? Uma só carne. Deus pega duas pessoas e transforma numa só. O que o marido faz atinge a esposa. É assim que funciona. O que Elimeleque fez atingiu a sua esposa. O que os seus filhos fizeram atingiu as suas esposas. Só que Noemi entendeu o erro. Quando a gente entende o erro e entende que o sofrimento é fruto disso, o que acontece no nosso coração? A gente se quebranta e a gente se arrepende. A gente se quebranta e se arrepende. Mas quando a gente entende o sofrimento como um abandono de Deus, Deus não está me cuidando, Deus não está nem aí para mim, o que entra no nosso coração é revolta. É revolta. A gente se revolta com Deus. A gente começa a desenvolver dentro do nosso coração uma revolta com Deus. A gente não fala para ninguém, mas dentro da gente tem uma revolta com Deus, escondida dentro da gente. E aí a gente começa a perder a fé, a esfriar na fé, a não querer mais as coisas de Deus. Por quê? Porque dentro do coração da pessoa tem uma revolta com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, não permita que nenhuma revolta venha entrar no seu coração contra o teu Criador, porque Deus cuida de você melhor do que você poderia cuidar de você mesmo. Vou repetir, Deus cuida de você melhor do que você mesmo cuidaria. Se existem coisas na sua vida que você está passando e que estão te fazendo sofrer, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Às vezes são as circunstâncias, às vezes são as decisões erradas do passado, e você está colhendo isso hoje, porque as decisões de Elimeleque foram tomadas no passado, e elas estavam sendo colhidas no presente. A gente tem que entender que decisões são colhidas ao longo do tempo. A gente não colhe tudo num momento só, a gente colhe ao longo de um tempo. Então nós precisamos ter maturidade para entender essas coisas. E o recomeço te ajuda a entender. Entender o que, pastor? Que você não pode se revoltar com Deus porque você está sofrendo. Amém? Fala para o seu irmão aí, não se revolte com Deus. Não se revolte com Deus. Deus não tem culpa da sua dor, mas Ele pode ser aquele que vai sarar a sua dor. Amém? O recomeço também nos ensina que é mais fácil recomeçar quando a gente encontra pessoas que nos amam. Irmãos, é bom ser amado? Sim ou não? Ou tem alguém aqui que é masoquista, que gosta de apanhar? Não, né? Acho que ninguém gosta de apanhar, né? Ninguém gosta de sofrer. Irmãos, ser amado é bom. Como é bom quando alguém te trata de uma maneira que faz você se sentir importante. Como é bom quando alguém trata você de uma maneira que a pessoa não precisa falar nada para você, a maneira que ela te trata faz você se sentir importante. Todo mundo gosta de se sentir importante. E Noemi era uma senhora idosa já, e ela ficou só com as noras. Imagina só, diz que nora e sogra não se dá bem, né? Olha só, aqui a história de uma nora com uma sogra. E essa nora
a sogra disse para ela: vai embora, eu não tenho mais filho, não tem por que você ficar comigo. Não é assim, não tem sentido o que a senhora falou? Falou: olha, você era casada com meu filho, ele morreu, meu marido morreu, não tem sentido você ficar comigo, eu sou uma velha, não tenho nada para te oferecer, vai embora. Uma foi, mas Ruth falou: eu não vou te deixar, aonde deitares tu, deitarei eu, aonde repousares tu, repousarei eu, aonde habitares tu, habitarei eu, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Uma pessoa que demonstrou amor pela outra sem interesse, porque aquela senhora não tinha nada para dar para aquela nora. Ela falou: não tem nada para te dar. E ela falou, e aquela nora disse: eu não preciso de nada, eu vou ficar ao teu lado pela pessoa que você é. Então, amar de verdade é isso, irmãos, é você estar do lado da pessoa sem a pessoa ter nada para te dar. Eu imagino que ficou bem mais suave para Noemi recomeçar, porque tinha alguém ao seu lado demonstrando amor pela sua vida, demonstrando amor pela sua vida. Então eu quero dizer para você, querido, nós estamos prestes a começar um novo ano. Daqui a alguns dias nós vamos entrar em 2023, já estamos em dezembro, vai passar rapidinho, você não vai nem ver. Nós vamos mudar de ano. É uma oportunidade para a gente recomeçar. De que maneira? Amando as pessoas que Deus colocou na nossa vida, se colocando ao lado das pessoas que Deus colocou na nossa vida em amor, dizendo: olha, eu estou com você, não é pelo que você tem, não é por aquilo que você pode me dar, eu estou do teu lado porque eu amo a tua vida. Essa é uma oportunidade para nós dizermos isso aos nossos irmãos que congregam conosco, às pessoas da nossa família, porque é muito mais fácil recomeçar quando a gente se sente abraçado por alguém. Mas em último lugar, para a gente recomeçar, a gente tem que sair do território do inimigo para receber a ajuda de Deus. Não tem como Deus nos ajudar se nós permanecermos em conexão, de mãos dadas com o inimigo. Não tem como, irmãos. Para a gente receber a ajuda de Deus, a gente tem que se apartar do pecado, a gente tem que dar as costas para aquilo que é do inimigo. Ruth e Noemi tiveram que se apartar de Moabe. No momento em que elas se apartaram de Moabe, Deus começou a agir na vida delas. Deus levantou um remidor. Quem que é o remidor? É aquele que o Senhor levanta na terra para ser o provedor, para ser o sustentador na vida daqueles que Ele quer abençoar. E esse remidor se chamava Boaz. Boaz foi o remidor de Ruth e de Noemi. Deus levantou um remidor poderoso, Deus levantou um remidor que tinha recursos, Deus levantou um remidor para sustentar, amparar, abençoar aquelas vidas. E eu quero dizer para você, querido, Deus levantou um remidor na nossa vida, poderoso, cheio de autoridade nos céus e na terra, que tem recursos para nos abençoar. E esse remidor chama-se Jesus. Ele está conosco, e nele nós podemos esperar. Assim como teve um remidor na vida daquelas mulheres, tem um remidor na sua vida e na minha. E esse remidor chama-se Jesus, porque é através de Jesus que Deus nos abençoa, é através de Jesus que Deus nos salva, é através de Jesus que Deus nos cura, é através de Jesus que Ele traz um milagre sobre a nossa vida. Tudo que Deus quer fazer tem que vir através de Jesus, porque em Jesus está a nossa salvação. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem quer chegar no Pai? Levanta a mão aí. Quem quer chegar no Pai? Tem que ter o Filho. Você tem que chegar primeiro no Filho. Através do Filho, você chega ao Pai.
Que essa palavra, ela vem entrar no seu coração como palavra de poder, de renovo nessa noite, amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Então nesse momento fique em pé.